Olá, terça-feira, dia 13 de novembro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Na reunião ordinária de ontem, vereadores aprovam em primeira análise orçamento de 5,79 bilhões de reais para Campinas em 2019. Em reunião extraordinária, parlamentares aprovam um projeto que estabelece que o ouvidor seja servidor público. Comissão das Pessoas com Deficiência apresenta nesta tarde trabalho desenvolvido pela Clínica e Escola Educação Especial Luz. E no esporte, é hoje. Ponte Preta faz decisão diante do Coritiba no Moisés Lucarelli. Só a vitória mantém vivo o sonho do acesso. Já tudo sobre esse jogão da macaca, hein? Antes, as notícias do Legislativo. Ontem foi dia da reunião ordinária de número 70. Os vereadores discutiram e votaram 8 projetos. Confira o resultado completo da pauta. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei de autoria do prefeito que trata do orçamento do município de Campinas para o exercício de 2019. A previsão é de um orçamento de 5,790 bilhões de reais. Adiada a votação do substitutivo total ao projeto de lei do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, que trata de disponibilizar ao menos um exemplar do livro da Constituição em miúdos para a consulta de alunos e professores da rede pública municipal e de escolas particulares. Aprovada em segunda discussão, o substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que revoga leis municipais para adequar a legislação de Campinas à lei que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aprovada em primeira discussão, substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Permínio Monteiro, que altera dispositivos do Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município de Campinas. Aprovada em primeira discussão, projeto de lei complementar que faz uma alteração na lei que criou a Fundação José Pedro de Oliveira, que administra a Mata Santa Genebra. Adiada a votação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da demarcação e ampliação do perímetro urbano, institui a zona de expansão urbana e dá outras providências. Também foi adiada a votação em primeira discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata do parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas. E por fim foi aprovado o projeto de autoria do vereador Rubens Gás, que concede o diploma de mérito Herbert de Souza Betinho ao projeto Cidadania, Saúde e Democracia da Universidade Estadual de Campinas. A reunião ordinária de número 70 já está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas. Os vereadores aprovaram ontem em primeira discussão o orçamento de 5,790 bilhões de reais para o ano que vem aqui em Campinas. Os vereadores aprovaram em primeira análise, nesta segunda-feira, no plenário da Câmara, o projeto de lei do Executivo que estabelece o orçamento da cidade de Campinas para o ano de 2019, no valor de pouco mais de 5,790 bilhões de reais. O montante foi aprovado por 27 parlamentares, enquanto 4 votaram contra: Mariana Conte, Tenente Santini, Pedro Tourinho e Carlão do PT. Antes da votação, o líder do governo na Câmara, o vereador Marcos Bernardelli, dizia que os vereadores estavam analisando a legalidade e a constitucionalidade do projeto. Esses 5,790 bilhões que contempla o orçamento, ele é dividido entre todas as pastas, inclusive com o próprio gabinete do seu prefeito. E aqui hoje nós vamos discutir a legalidade, se isso foi obedecido, como diz respeito à própria educação, à própria saúde, que são verbas obrigatórias e carimbadas. O orçamento aprovado para 2019 teve um acréscimo de 1,6% em relação ao orçamento aprovado para este ano. É um orçamento que contempla 1,6% a mais do orçamento passado, e nós temos aqui alguns dados. Na saúde será 1,214 bilhões, englobando a rede Mário Gatti, assistência social 211,324. E as pastas que tiveram maior redução foi o gabinete do prefeito, 53.522, trabalho e renda 8.703 e desenvolvimento econômico 7.902 mil reais. Como a votação desta noite avaliou apenas a legalidade do projeto, todas as emendas apresentadas serão analisadas em segunda discussão, justamente a discussão do mérito.
Embora o projeto do orçamento não esteja tramitando na Câmara em regime de urgência, ele precisa ser votado ainda neste ano. Regimentalmente, porém, a peça só pode ser incluída na pauta após a realização de outras 2 reuniões ordinárias, ou seja, a previsão é que volte ao plenário no dia 26 de novembro. Proposta do vereador Permínio Monteiro, que cria espaços públicos para animais, é aprovada em primeira discussão no plenário. Acompanhe. Com o objetivo de dar mais transparência às votações, a primeira análise do projeto de lei de uso e ocupação do solo e do que trata da expansão do perímetro urbano de Campinas, prevista para a noite desta segunda-feira, foi adiada. O primeiro projeto, por exemplo, recebeu 12 emendas de autoria dos vereadores, além de mais de 20 protocolados da sociedade civil. De acordo com o líder de governo na Câmara, essas emendas propostas devem ser rediscutidas. Na audiência pública, aqui mesmo na Câmara, nós recebemos várias propostas, elas foram anexadas ao projeto de lei, encaminhadas ao Executivo para que pudessem ser analisadas ou não. Nós tivemos também emenda dos vereadores que foram retiradas, porque entende-se que esse tipo de legislação não podemos contemplar as emendas de vereadores, elas terão que ser, se aceitas as ideias ofertadas, também pelo Executivo. Os projetos que tiveram a votação adiada deverão passar por um debate público na próxima quarta-feira, dia 21. Na ocasião, os parlamentares vão discutir as emendas que foram devolvidas. O debate público vai acontecer no próximo dia 21, quarta-feira, no período da manhã, data em que as propostas voltam à pauta na reunião ordinária. Até para discutir as emendas ou sugestões que foram aceitas e aquelas que foram rejeitadas. À noite nós fazemos a primeira votação e depois de 7 dias nós fazemos a segunda votação, até para ter um lapso temporal adequado para a tramitação, porque nós vamos votar a legalidade também e depois o mérito. Mas o que é importante é que nós também vamos abrir oportunidade pública para justificar as emendas ou as sugestões recebidas, aceitas e não aceitas. Vamos dar aquela passeada por Campinas para conferir o trânsito. Imagens são da Sincamp, a central integrada de monitoramento da cidade. Neste momento, Princesa do Oeste, trânsito um pouquinho mais carregado do que a gente está acostumado nesta terça-feira. São as imagens da Sincamp, a central de monitoramento integrada, de monitoramento da cidade. Mapa na tela com as regiões. Princesa do Oeste está um pouquinho mais carregada e a gente tem também centro da cidade, sempre um movimento intenso nesta terça-feira. Então o motorista que estiver indo pela Princesa do Oeste, um pouquinho de atenção. Já Senador Saraiva com a Bernardino de Campos, centro da cidade, completamente livre. Então o motorista que precisa ir ao centro da cidade, Senador Saraiva com a Bernardino de Campos, completamente livre nesta terça-feira. Os vereadores se reuniram em reunião extraordinária para votar projetos de lei que alteram o regimento interno da Câmara Municipal. Um deles estabelece que o ouvidor seja servidor público. O projeto de lei altera o regimento interno da Câmara Municipal. Ele segue sugestão do Ministério Público e está de acordo com alterações da Lei Federal 13.460, de 26 de julho de 2017. A matéria altera a estrutura do quadro de servidores de gabinete de vereador da Câmara Municipal. Com isso, o cargo de ouvidor do Legislativo agora terá de ser ocupado sempre por um servidor público efetivo de órgão, entidade ou empresa municipal. O projeto teve parecer favorável de 2 comissões da Casa. Senhor presidente, senhores vereadores, as comissões de Constituição e de Legalidade e a Comissão de Administração Pública, em conjunto, exaram parecer favorável por maioria. Logo após o parecer, os vereadores aprovaram a matéria. Com 21 votos favoráveis, o projeto de resolução está aprovado. A segunda matéria aprovada trata da alteração da nomenclatura do atual cargo de assessor de apoio ao controle da administração direta e indireta para assessor de apoio político institucional do gabinete.
Os vereadores também votaram um projeto de lei que estabelece que o salário para o cargo com a nova nomenclatura é exatamente o mesmo da anterior. Isso aconteceu porque os dividendos só podem ser estabelecidos por lei. A votação da matéria foi realizada em 2 turnos. Senhor presidente, senhores vereadores, as 2 comissões reunidas, senhor presidente, exaram um parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei. Com parecer favorável e não havendo vereadores a discutir, a matéria vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Daqui a pouco, às 1h30 da tarde, acontece no plenário da Câmara a reunião mensal da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. A proposta é apresentar o trabalho desenvolvido pela Clínica e Escola Educação Especial Luz. Na noite de ontem, durante a reunião ordinária de número 70, o vereador e presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida fez um convite para o encontro mensal da pasta, que acontece daqui a pouco, às 13h30, no plenário da Câmara. Nós vamos trazer aqui uma escola que vai nos falar sobre o autismo, sobre as vagas que eles têm, como funciona. Vamos ter 2 psicólogos aqui falando para nós dessa grande, que estão chegando para nós, dessa grande escola que estão vindo aqui. Uma das profissionais da Clínica e Escola Educação Especial Luz vai falar sobre um método de ensino relacionado com a comunicação dos alunos com transtornos do espectro autista. Lembro a vocês que a Tiquira já faz um trabalho excepcional na nossa cidade de Campinas e agora nós vamos ter mais uma outra escola nesse mesmo segmento, trabalhando com as pessoas autistas. Então, para mim, vai ser um prazer muito grande, um prazer enorme estar junto com eles aqui. Além de Jorge, a comissão é composta ainda pelos vereadores Pedro Tourinho, professor Alberto, Rubens Gás e Mariana Conte. A reunião vai ser transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas e ainda pelas redes sociais no Facebook e no YouTube. Olha, eu acho que eu, como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, é um trabalho que eu faço aqui na Câmara Municipal de Campinas, é o trabalho da inclusão. E essas escolas estão mostrando para nós justamente o caminho, que é o caminho da inclusão. Hoje tem decisão para a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. Só a vitória interessa diante do Coritiba. Com promoção de ingressos, R$10 com a camisa Ponte Pretana, o estádio Moisés Lucarelli promete estar lotado para o confronto de logo mais, às 9h30 da noite, diante do Coritiba. O técnico Gilson Kleina não pode contar com o meia Thiago Real suspenso. Matheus Vargas deve ficar com a camisa 10. João Vitor retorna de suspensão na vaga de Natan. Suposições, já que o treinamento foi fechado. Mistério total. Se vencer, vai a Florianópolis encarar o Avaí, brigando pelo acesso. Em caso de derrota, praticamente dá adeus à Série A 2019. Grande jogo, a Ponte vem de 7 jogos de invencibilidade e enfrenta um Coritiba que não tem mais possibilidade de acesso ou de rebaixamento, mas é uma equipe tradicional, então tem tudo para ser uma partida tensa. Encerram hoje, as inscrições para a prova MTB 12 horas, uma das provas mais tradicionais de mountain bike do país e acontece neste sábado, dia 17, aqui em Campinas. Largada às 10 horas da manhã no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. Os competidores terão pela frente uma prova com duração de 12 horas, num trajeto de aproximadamente 7 quilômetros, com vários tipos de terrenos. A largada é no estilo da Le Mans, no qual os atletas têm que correr até as bicicletas para iniciar a prova, conforme a gente viu aí nas imagens. A disputa da 22ª edição do evento terá 13 categorias divididas por individual, duplas, trios e quartetos. Inscrição deve ser feita no site oficial, está aqui na sua tela, mtb12horas.com.br, e lá consta os valores das taxas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê na segunda edição, às 5 horas da tarde. Até lá, tchau, tchau!